meus irmãos, minhas irmãs. Então, aqui é a Sheila. Esse vídeo eu vou falar sobre um tema que é a história de um homem e de uma mulher. E eu fui intuída pela espiritualidade para falar sobre esse casal e também sobre o filme, que é o Sound of Freedom, que foi citado aí pelo Osho. Eu vi o filme, então eu fui também intuída para falar sobre isso, né? E então esse vídeo é para falar sobre isso, tá bom? Bom, a história de quem que eu vou contar, né? Então eu fiz aqui um estudo, uma pesquisa sobre a história de Tim Ballard e a esposa dele. E Tim Ballard, quem é Tim Ballard? É um agente federal que era, né, dos Estados Unidos e hoje ele não é mais. E eu vou contar a história dele e o que aconteceu com ele, e que é o cara do filme Sound of Freedom, né? Então, eu fiz uma pesquisa sobre a história dele e fui ver o filme. E aí, eu vou trazer essa história aqui para vocês, que é uma história incrível, incrível, incrível. Quem não gosta de spoiler, então não veja esse vídeo. Eu ia falar esse filme, gente. Não veja esse tipo. Ai, gente, eu ia falar filme. Não vejam porque eu vou contar coisas do filme, tá? Não, só para vocês terem uma ideia, é a quarta vez que eu gravo esse vídeo. É a quarta. Todas as vezes eu não sei, o vídeo não gravou, eu não sei para onde foi. Mas a gente não desiste, porque é assim, né? A gente não enxerga, né, os espíritos, não enxerga o que a gente tá sendo impedido de fazer. Mas a gente tem que manter firme ali, resiliente, porque assim, Deus pediu, a gente obedece. Eu, pelo menos, sou obediente a Deus. Então vamos lá, né? O filme e a história de Tim Ballard. O filme tá sendo assim, fazendo muito barulho aqui nos Estados Unidos. Foi lançado no dia 4 de julho, né? Estreou no dia 4. E a cada semana a bilheteria sobe. Então é um filme independente. O que significa isso? Que não é um filme que foi produzido por uma grande produtora, né? É um filme que custou 14 milhões. Isso é muito pouco para a arte do cinema. E foi feito, gente, uma vaquinha, como se fosse uma vaquinha, tá? Para produzir esse filme, né? Então, já começa por aí, né? Filme independente geralmente não tem tanta repercussão assim, porque não tem muita grana para colocar nos cinemas, né? Tem toda essa questão. O filme, talvez algumas pessoas já saibam, outras não, ele ficou 5 anos engavetado. Então, desde 2018, mais ou menos, 19, para 19, o filme ficou engavetado. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui para vocês também traz um ensinamento espiritual, né? Porque esse é o objetivo. Interessante, por que será que o filme ficou engavetado? Bom, a Fox ia colocar em cartaz o filme, a Fox foi vendida para a Disney e a Disney engavetou. Nossa, mas a Disney? Ué, mas a Disney não tem coisa para criança? Por que será? Né? Não sei. Então, já tem questões aí, né? Porém, olha só como a espiritualidade trabalha, gente. Ai, Deus, é tão maravilhoso, que se a gente começa a observar essas coisas, pequenos detalhes que não são pequenos, a gente começa a observar como Deus trabalha. A gente não sabe, né, como Deus trabalha, mas a gente observa Deus. Eu observo Deus em todos os lugares. Nossa, é fantástico quando isso acontece. Então, olha só, o filme ficou engavetado, né? Aí poderia dizer, nossa, né, que saco, nossa, isso poderia ter passado antes, porque só agora, né? Causa esses tipos de pensamento que acaba sendo um julgamento. E se a gente observar direitinho a ação de Deus, a gente vai ver que tem Deus ali. Como? Se tivesse sido lançado em 2019, foi 2019 que começou a pandemia na China, que começou a estourar no mundo inteiro.
foi em 2019, no Brasil começou em 2020, mas na China começou em 2019. Então, se ele tivesse sido lançado em 2019, não teria tido a repercussão que está tendo agora. Não teria a quantidade de pessoas, pelo menos aqui nos Estados Unidos, que acabou de ser lançado aqui, que está indo ao cinema. O cinema estava lotado, lotado, gente. Ver o filme. A pandemia, né, a questão da pandemia ia tomar conta, como tomou conta da mídia toda. Ou seja, o filme ia ficar abafado. E aí, perdeu sua oportunidade. Olha como Deus trabalha. Então, aqui, para mim, é claro a ação de Deus. Não, deixa o filme engavetado, porque agora não é hora. Né? Então, foi lançado agora. As pessoas já não pensam mais, né, sobre a pandemia, estão indo aos cinemas, estão indo, né, aos ambientes públicos, e o cinema estava lotado, lotado. Tá? Então, a gente já começa a ver a espiritualidade trabalhando aqui, né, nesse sentido. Ótimo. E o filme fala sobre o quê? A história do Tim Ballard. Quem é Tim Ballard? Tim Ballard, hoje, ele é o cara que está salvando as crianças do tráfico infantil. Tráfico para sexo e para remoção de órgãos, para venda de órgãos. Como que acontece isso? Sequestro de crianças, e aí essas crianças é enviada para tudo quanto é parte do mundo, para exploração sexual, para venda de órgãos e uma série de coisas, assim como a espiritualidade está trazendo aqui. Isso acontece, está acontecendo, já acontecia, só que agora está aparecendo, né? Então, agora a espiritualidade também está falando sobre isso. Por que será? Porque a gente precisa fazer alguma coisa, né? Então, vamos lá. Esse cara, o Tim Ballard, para mim, ele é um enviado de Deus. Ele é um enviado de Deus, assim como todos nós somos enviados de Deus. Para mim, ele é um espírito já um pouco mais evoluído. Por que um pouco mais, né? Porque a gente não sabe o nível de evolução eu não sei o meu nível de evolução, a gente não sabe o nível de evolução das pessoas, mas só pela atitude da pessoa, pela ação, pela moral, a gente já começa a observar o nível de evolução espiritual. Então, olha só quantos ensinamentos já temos aqui. Então, Tim Ballard, da pesquisa que eu fiz sobre as entrevistas que ele está dando, sobre as coisas que ele está falando, olha só o que aconteceu com ele. Aos 8 anos de idade, quando ele tinha 8 anos, quando ele era criança, ele estava brincando com o irmão dele na rua, parou um carro e saiu um homem de dentro desse carro. E esse homem começou a conversar com ele e com o irmão e tentou persuadir essas crianças para elas entrarem no carro. Tentou até puxar elas, e eles não foram. Ele falou que ele conseguiu sair correndo, entrar dentro de casa, e naquele momento, quando as pessoas falavam o que você vai ser, né, o que você vai querer, naquele momento ele falou que ele decidiu ser um policial para defender as pessoas. Aí, peraí, uma criança de 8 anos. Então a gente já começa a ver, né, a atitude do espírito, porque ele é um espírito. A atitude do espírito, uma criança de 8 anos já tomar esse tipo de atitude. E olha só, será que as coisas da nossa vida acontecem por acaso? Eu, Sheila, acredito que nada acontece por acaso, tudo tem um motivo. Tudo está dentro de uma programação divina. Ele passou por essa situação aos 8 anos de idade para querer ter a vontade de ser um policial e entrar para a polícia. E ele entrou para a polícia dos Estados Unidos até que ele foi galgando, né, elevando o degrau dele lá, as patentes, e ele chegou a top one, sim, foi o melhor, né, agente federal dos Estados Unidos de combate ao terrorismo. Então, ele era um cara que combatia o terrorismo nos Estados Unidos. E ele fala que isso aconteceu principalmente depois da queda das Torres Gêmeas. Né? Então, foi um movimento muito grande que aconteceu na vida dele, e ele começou a trabalhar com isso, e chamaram ele para poder investigar tráfico infantil.
Aí ele falou, nossa, mas isso existe? Tráfico infantil de crianças para quê? Né? E então os Estados Unidos já estavam investigando, ele aceitou, porque ele achou que fosse uma coisa pontual naquele momento, ele aceitou, até que ele se depara com a primeira ação, né? A primeira intervenção, descoberta, lá, pesquisa sobre essa organização, tráfico de crianças, e isso retrata no filme. Então, o que tem no filme é o começo, né? Vamos supor, não é da carreira dele, mas é o começo da atividade dele para salvar essas crianças. Como é que começou? É isso que fala no filme, tá? Porque ele já está fazendo isso há 13 anos. E aí, então, ele conhece um menino, né? Ele consegue salvar algumas crianças, e dentro dessas crianças, ele salva um menino. Na verdade, ele começa salvando um menino, uma criança, um menino de 5 anos, que foi sequestrado junto com a irmã. Um menino da Guatemala, eu acho que é Guatemala, tá, gente? Isso tudo que é retratado no filme é história real, tá? Esse menino, a história desse menino é uma história real, desses irmãos é a história real. E as coisas que eu vou falar aqui para vocês, tudo é uma história real. Tá? Então, o filme é uma retratação da história real. Inclusive, entre algumas cenas do filme, tem cenas que o próprio Tim Ballard grava das ações que ele faz e eles colocaram no filme. Né? Por exemplo, arquivos, né? Que essas organizações, esse tráfico todo, né? Esses caras que fazem isso com as crianças, computador, internet, arquivos, pesquisa sobre as crianças, eles mostram isso no filme, a imagem real. Então é muito interessante o filme, porque fica o tempo todo o filme, a gravação do filme, que é uma história real, é as cenas reais, né? O tempo todo. Tem uma coisa que acontece no filme, não mostra o sofrimento das crianças, não mostra. Então, fiquem tranquilos, o filme é super tranquilo, tá? Não mostra. O objetivo do filme é mostrar como funciona esse crime e essas organizações, né? Se é que dá para dizer que é uma organização, essa máfia do tráfico infantil. Então, o filme, ele retrata isso. Ele não retrata o sofrimento das crianças. Mostra, né, no filme, mostra as crianças, não reais, né, da história real, as crianças que passaram por isso, né, são atores, mas mostra só situações que elas viveram, mas não o sofrimento delas, tá? Isso é uma coisa que eles cuidaram muito no filme. Eu achei muito bom cuidar disso, embora eu acho que podia ter mostrado um pouco, um pouquinho ali, como que essas crianças sofrem. Mas eu entendo que a gente não consegue ver, porque ver o filme já é ver que isso acontece já é difícil, né, gente? Desculpa, porque eu me emociono, assim, quando eu sinto que uma criança passa por uma situação dessa. Desculpa, gente. Então, vamos lá. A gente realmente precisa ajudar a humanidade. A gente precisa. É muita criança sofrendo, é muita gente sofrendo, é muita mulher sofrendo, é muito homem sofrendo, é muita gente sofrendo. Os animais estão sofrendo, então a gente precisa mesmo. Então vamos lá. Então essa primeira ação é para salvar o menino. E ele consegue salvar esse menino de 5 anos. Como que ele foi sequestrado, né? Com a irmã. Bom, tinha uma modelo da Guatemala que ela foi a Miss lá da cidade. Então ela era conhecida. Tudo isso é uma história real, tá, gente? Ela era conhecida e ela acabou entrando para
por esse crime, por essa organização criminosa. Então, ela entrava nas casas ou conhecia os pais, as crianças. Então, como ela era conhecida, as pessoas confiavam nela. E falavam, nossa, seu filho é tão bonito, sua filha canta bem. Ah, a gente vai fazer um teste, né? Porque tem muito talento, tal, para ela entrar, né? Nesse mundo e fazer sucesso, ser famoso. Então, como ela tinha sido, né? Eleita Miss da cidade, as pessoas acreditavam. E aí um pai, que aí você vê o pai super simples, né? Aceita levar a filha e o filho. E ele leva no dia do teste, que tem que tirar foto, tem que fazer isso. Aí a gente já começa a ver. O teste, aí passa maquiagem nas crianças, abre o botão da blusa das crianças, faz poses sensuais. A gente já começa a ver umas coisas acontecendo, né? E aí ela fala assim, olha, vocês não podem entrar, o pai não pode entrar. Então, já tem que deixar a criança sozinha. A gente começa a observar as informações que o filme dá. Você deixa a sua criança sozinha? Quem é pai e mãe, não deixem as suas crianças sozinhas. Em hipótese nenhuma, em nenhum lugar, né? E aí, é claro, aí é feito o sequestro das crianças. E aí eu não vou falar sobre como que é feito isso, porque vocês vão ver no filme. Bom, esse menino, ele consegue ser salvo pelo Tim Ballard e ele tem um cordãozinho, né, que ele dá pro Tim Ballard e ele fala que quem deu para ele foi a irmã dele. E ele pede pro Tim Ballard, assim, prometer que ele vai achar a irmã. E aí ele volta para casa, né? Quando ele volta para casa dele, ele já era casado com 4 filhos. Hoje ele tem 8 filhos, tá? Ele chega na casa dele e ele fica assim chocado com a situação. E aí ele fala em uma das entrevistas que aquele momento foi um momento muito difícil para ele, porque ele percebeu que ou ele estaria dentro ou ele estaria fora. E não daria para ficar no meio do caminho. Não daria para ficar mais ou menos, né? Então aqui já tem outro aprendizado. As coisas que nós fazemos na vida, nós estamos no meio do caminho. Quando a gente está fazendo alguma coisa para Deus, a gente faz mais ou menos? Ou a gente realmente entra, mergulha naquilo, confia e vai? Né? Então, para mim, ali já teve um aprendizado. E ele teve um problema muito emocional, muito forte, porque ele falou que quando ele chegou na casa dele, ele viu que ele vivia num paraíso, com a mulher dele, com a esposa dele, com os filhos, e a 13 quilômetros, onde foi feita essa ação, a 13 quilômetros, existia um inferno, onde crianças tinham sido sequestradas, estavam sendo estupradas, abusadas, uma série de coisas acontecendo lá. E ali ele teve assim um problema emocional muito forte, ele teve que procurar um psiquiatra, procurar ajuda para poder se estruturar. Neste momento, ele está trabalhando para o governo dos Estados Unidos, né? E aí a mulher dele chega para ele e fala assim: o que é que dói mais? A dor que você está sentindo ou a dor daquelas crianças? Quem é que está sofrendo mais? Então, quando a mulher fala isso para ele, ele acorda, ele fala: nossa, eu não tenho que sofrer, eu tenho que ajudar, tenho que salvar essas crianças. E aí é que ele dá o sim dele, né? Porque ele ainda tinha que responder para o governo dos Estados Unidos se ele ia ficar totalmente focado nisso, né? E aí foi aí que ele deu o sim. E isso conta um pouco no filme, tá? Isso é a história dele que eu vi em uma das entrevistas dele. Bom, aí ele deu o sim. E ele começou, então, a entrar nessas operações criminosas infiltrado. Ou seja, ele ia como um personagem, né? Um cara que era pedófilo, ou um cara que queria comprar as crianças, ou um cara que... Enfim, era sempre infiltrado, tá? Então, o que passa no filme é o começo dessas ações que ele estava fazendo. E aí, o que aconteceu? Ele prometeu para aquela criança de 5 anos que ia salvar a irmã. E aí ele começou a
buscar informações, a investigar, buscar informações, e foi para um país, foi para Guatemala, foi para o México, foi para outros países, assim, tudo da América Latina. Eu não lembro exatamente, tá, quais. E, e aí ele descobriu que tinha um, um traficante, né, de crianças que estava armando uma ação de raptar, em média, 50 a 60 crianças para criar um hotel onde essas crianças iam ficar para exploração sexual. Olha só, gente. É chocante, né? Chocante. Então, o filme não mostra nada do que acontece com as crianças, só mostra a organização, tá? E aí, ele, então, começou a armar para ele se infiltrar, né, nesta organização criminosa e fez todo um esquema lá. Só que aí eles conseguiram chegar todo a esse reduto, só que aí teve um problema. Ele estava fora dos Estados Unidos e naquele lugar que ele estava, os Estados Unidos não tinham autorização para atuar. O governo dos Estados Unidos não tinha jurisdição lá. E, enfim, não podia atuar. E que ele tinha que abortar a ação, porque ele não podia fazer mais nada. Olha só. O governo dos Estados Unidos, porque ele não tinha autorização. Naquele momento, ele ficou arrasado. Porque ele estava com a faca e o queijo na mão. Ele sabia que ele ia conseguir salvar essas 50 crianças. E ali, o que ele fez? Ele ligou para a mulher dele e contou essa história. E ela pegou e falou assim para ele: Tim, você prefere continuar trabalhando para os Estados Unidos e não conseguir salvar essas crianças? Ou você prefere parar de trabalhar para os Estados Unidos e salvar milhares e milhares de crianças que precisam de você? E aí ele fala numa entrevista, na hora, ele fala assim, mas e agora? A gente não tem dinheiro, como que a gente vai ganhar? Eu tenho 4 filhos, tem você, como que... E aí ela chega e fala, Deus vai dar um jeito. Se você está aí fazendo isso, é porque Deus te colocou aí para você salvar essas crianças. Então, vai e peça demissão e vai salvar essas crianças. E aí, foi exatamente isso que ele fez. Ele pediu demissão e convidou um cara que apresentaram para ele, que esse cara virou amigo dele. E esse cara, por quê, né? Porque esse cara conhecia o reduto ali da prostituição daquele lugar, porque ele frequentava no passado este lugar, a prostituição, essas coisas todas. Então esse cara foi ajudar ele nessa empreitada aí de salvar essas 50 crianças. E ele achava também que a irmã do menino estava no meio dessas crianças. Bom, eu sei que armaram tudo. A irmã do menino não estava no meio dessas 50 crianças, mas eles conseguiram salvar essas 50 crianças. Né? E aí ele pegou e começou a investigar mais aonde que estaria a irmã do menino, aonde que estaria a irmã do menino. E ele descobriu uma cidade que tinha um traficante de pessoas, de drogas, assim, um cara extremamente perigoso, que nem a polícia conseguia chegar no local onde ele ficava, que era no meio de uma mata, parecia até a floresta amazônica, onde ele traficava pessoas, as pessoas trabalhavam trabalho escravo, crianças e drogas. Então nem a polícia chegava lá. E aí ele começou a se infiltrar como médico para salvar, para entrar lá naquela comunidade, porque era o único jeito que eles iam aceitar alguém, né, entrar lá naquele reduto lá daquele criminoso para poder ver se a menina estava lá. Esse amigo dele, que já tinha frequentado a prostituição, resolveu ir com ele.
porque era muito perigoso, muito, muito. Isso tudo, gente, é a história do Tim Ballard, tá? Como que começou? Por que que eu tô contando? Porque a espiritualidade pediu para eu contar e talvez isso ajude alguém, né? Então, assim, aí o que aconteceu? Ele pegou e começou, né, a organizar tudo para ele se infiltrar lá. E esse amigo falou para ele que ele ia. E ele perguntou: por que que você está fazendo isso? Está arriscando a sua vida, você pode morrer. E aí esse cara conta um pedaço da história dele. E ele pegou e contou que teve uma vez que ele saía com prostituta, enfim, ficava nesses lugares, né? E uma vez ele ficou com uma mulher dentro de um prostíbulo e a menina tinha uma cara de 25 anos e, enfim, quando ele foi embora de lá do prostíbulo, ele descobriu que a menina que ele ficou não tinha 25 anos, ela tinha 14 anos. E naquele momento ele se sentiu muito culpado e ele ficou assim, teve um choque de realidade nele, de consciência. E aí ele fala, e isso é uma cena do filme, tá? E aí ele fala pro Tim Ballard que naquele momento Deus agiu na vida dele. Como? Ele não ia conseguir, ele falou assim que eu não ia conseguir mais viver sabendo que ele tinha lesado a vida de uma criança. Porque 14 anos é uma adolescente, não é um adulto, mas é quase uma criança, não é? E ele pegou uma arma e na hora que ele foi apertar o gatilho para se matar, não disparou. E tinha bala dentro da arma. E ali ele falou: Deus quer que eu viva para eu salvar alguém, para eu ajudar alguém. E aí ele pegou e falou assim: então você está vindo agora aqui e é isso que Deus quer que eu faça e eu vou até o fim. Então a gente começa a ver como Deus atua na nossa vida. E é interessante, né? Porque o vídeo, né, de ontem do Pai João de Aruanda falando, foi de ontem, né? Foi o vídeo anterior sobre o arrependimento. A gente nem lembra mais. É muita coisa que está vindo aqui, né? Muita coisa. Do Osho, que fala sobre arrepender, né? Quando a pessoa está vivendo uma situação dessa e a luz aparece para ela, é Deus aparecendo na vida dela. É o amor de Deus. Porque, assim, essas pessoas que fazem isso, gente, são filhos de Deus. Eu, por exemplo, eu não tenho ódio dessas pessoas, desses homens, dessas pessoas que fazem isso. É chocante o que eles fazem, é chocante. Mas eles são filhos de Deus. Eu amo todas essas pessoas, todas. Porque é só assim, é só eles sentindo amor que eles vão conseguir parar de fazer isso, que eles vão conseguir corrigir a vida deles, que eles vão conseguir sair dessas trevas que eles estão. E não adianta a gente ter raiva, a gente ter ódio, a gente criar esse tipo de emoção, porque isso é magia negra. Então, tudo que emite para essas pessoas volta para a gente. A gente tem que emitir amor, amor, amor. É fácil? Não, gente, não é. Por quê? Porque a gente aprendeu a julgar, a se vingar. A humanidade aprendeu a fazer isso. Só que Deus é puro amor e Ele está ensinando para nós, neste momento, a gente, todos nós, a nos unirmos, a todos nós nos amarmos. É isso que Deus está nos ensinando. É isso que Sananda, Jesus e toda a espiritualidade está nos ensinando. Então, a gente precisa rezar, né? A gente precisa orar para as crianças e para essas pessoas também, porque elas podem se arrepender e é uma vida salva. É uma vida que não vai fazer mais isso com as crianças, né? Então, inclusive, uma das entrevistas, o Tim Ballard, que entra nesses redutos aí, ele pega e fala, como ele entra como infiltrado, ele conversa com esses homens, né? E ele fala que o que mantém ele no sentido de estar lá e não
atirar em todos e matar todos nesse sentido, é porque ele enxerga uma gota de humanidade dentro daqueles homens. Ou seja, ele enxerga Deus, uma centelha que está apagada, mas existe dentro daqueles homens, dentro daquelas pessoas, sejam homens ou mulheres, né? No filme fala mais dos homens, tem a mulher que é a que pega as crianças e sequestra as crianças, né? Mas não importa, homem ou mulher, é ser humano, é espírito, não importa, né? Mas é mais os homens que fazem isso, né, gente? Então, assim, ele fala isso, quando eu vi isso na entrevista, eu falei, cara, claro, esse cara é um enviado de Deus, tem amor dentro desse cara, porque é só com amor que uma pessoa tem coragem de fazer o que ele faz. Porque não é só coragem, precisa ter amor para fazer o que ele está fazendo. Precisa de amor, né? E aí, bom, ele vai se infiltrar nesse lugar, ele consegue achar a menina, ele, para se salvar e para salvar a menina, ele acaba matando o cara lá, o criminoso, e ele sai de lá, assim, à base de tiro, porrada, bomba, pra tudo quanto é lado, arriscando a vida dele, e ele consegue salvar a menina. Só que, por que que ele foi? Ele não ia. Ele não ia para esse lugar. Por quê? Primeiro ele pensou na mulher dele e nos 4 filhos dele. Porque ali ele realmente estava arriscando a vida dele. Ele podia não voltar mais. E ele não sabia se ele ia. E o que que ele fez? Antes dele ir, ele ligou para a mulher dele novamente e falou para ela o que estava acontecendo. E ele falou para ela, não sei se eu vou, porque o perigo é esse, eu não posso não voltar mais. E aí, o que que ela falou para ele? Tim, se fosse a sua filha, o seu filho, você pensaria em ir ou não ir? Você chegaria a pensar nisso? Você não iria se fosse o seu filho? E aí ele pegou e falou assim, não, eu iria, eu arriscaria minha vida para salvar meu filho. E aí ela pegou e falou, então vai, porque ela também é uma filha sua. Todas essas crianças. Vai salvar ela. Olha só, gente. E aí ele foi e salvou a menina. E a menina voltou para a família, para o irmão e para a família. E é uma cena linda, assim, do filme, né? Quando eles se encontram, o pai, o irmão. E essa foi a primeira ação, né, dele. E, bom, ele está 13 anos fazendo isso. Ele montou uma ONG, então ele não trabalha mais para o governo dos Estados Unidos. Ele montou uma ONG. Ele já está atuando em 26 países. Ele se infiltra nesses lugares para poder salvar as crianças. Um dos lugares que ele se infiltrou foi um lugar que ele foi como um comprador, né? Então, era um lugar que tinha muitas crianças, acho que era 110 crianças nesse lugar, e ele se infiltrou como sendo um comprador. E ele ia comprar lá 2 crianças. E ele entrou lá, porque o que que eles fazem? O que que ele faz? Ele entra no lugar como um pedófilo, um comprador, uma pessoa que está nesse crime, né? E aí, na hora que ele tá terminando, a coisa está acontecendo, a polícia toda já foi acionada e eles estão só esperando para invadir o lugar e prender todos esses criminosos, né? Então é assim que está acontecendo esse processo aí de salvar essas crianças através dele, né? E aí, claro, é fácil? Claro que não. Não é. Então ele conta em várias entrevistas várias situações que ele entrou, várias situações difíceis que ele viveu, como essa, né? Que ele quase morreu nesse lugar. Como, por exemplo, ele conta quando começou a guerra lá na Ucrânia, né? Ele foi acionado
pelo governo, não lembro se foi o governo da Ucrânia ou se foi uma instituição da Ucrânia, porque muitas pais e mães estavam morrendo, as crianças estavam ficando abandonadas, e já tinha uma organização lá investigando esse crime lá na Ucrânia e sabia da ação dele e chamou ele para ir resgatar umas crianças, porque eles não estavam conseguindo entrar nessa organização. E aí, no meio da guerra. E aí, mais uma vez, ele não sabe se ele vai, porque imagina, no meio da guerra, né? Ele poderia ter sido estraçalhado lá na guerra. E aí, por que ele foi? Mais uma vez, ele fala com a mulher dele, que ele não sabe o que fazer, porque está no meio da guerra, ele não sabe o que pode acontecer, o que está acontecendo lá. E aí, a mulher dele fala de novo sobre essa questão dele salvar as crianças e, ok, ele vai e a surpresa dele é que não era só aquela organização que parece que era para salvar umas 30, 50 crianças, não era só aquela organização, que descobriram que ele estava lá, e aí outros países do entorno da Ucrânia começou a entrar em contato, e ele, enfim, começou a agir lá no meio do entorno. Eu não lembro exatamente quais foram as situações, quais os países que ele falou, mas foi no meio daquela situação da guerra da Ucrânia, e ele falou que eles conseguiram salvar mais de 1.000 crianças. Mais de 1.000 crianças. E foi uma coisa que foi levando para outra, que foi levando para outra, que foi levando para outra, para um tipo de organização criminosa, para outra, para outra, para outra, para outra. E ele falou que eram, assim, empresários de muito, 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 muito dinheiro, que estava criando tudo isso lá, e ele conseguiu desmantelar todo esse crime lá. Se ele não tivesse ido, ele não teria salvo essas 1.000 crianças. Mas nas entrevistas que ele dá, ele fala assim, as pessoas ficam falando que eu sou herói, eu não sou herói. O verdadeiro herói dessa história toda, a pessoa mais corajosa dessa história toda, não sou eu. Ele fala isso na entrevista, eu não sou corajoso. A pessoa mais corajosa e o verdadeiro herói de tudo isso é a minha esposa, é a minha mulher. Porque se não fosse ela, eu não teria ido para nenhum lugar que eu fui. E todas as vezes que eu tinha dúvida, eu consultava ela. E a minha mulher tem uma ligação com Deus tão forte, a intuição dela é tão forte, que eu não duvido de nada, de quando ela fala, e quando ela fala para eu ir. E eu vou lá e obedeço. E quando eu vou e obedeço, coisas milagrosas acontecem, e aquilo renova ainda mais a minha vontade de continuar trabalhando no que eu estou fazendo, porque não é fácil o que eu estou fazendo, né? A todo momento ele corre risco de vida. E aí tem uma situação que ele conta sobre isso, sobre a mulher dele, né? E sobre a grandeza da mulher dele. Então ele fala sobre a mulher dele de uma forma muito grandiosa. Uma dessas ações infiltradas que ele fez, ele foi lá para comprar as crianças e ele estava procurando. Então, como ele começou a olhar para as crianças, e aí imagina, o psicológico do cara tem que estar muito equilibrado, né? E ele viu um menino, e o menino olhou para ele assim, com um olhar de, pelo amor de Deus, me salve, me tira daqui. Era uma criança de 3, 5 anos no máximo, no máximo. E aí ele pegou e escolheu aquele menino. E depois ele ficou procurando outro, e aí ele viu uma menina de uns 2 anos, era um bebê assim, era no máximo 1 ano e meio, 2 anos. E ela com um olhar assim que ele não teve como, tipo, encantou ele. E aí ele pegou e escolheu aquela menina. E quando ele saiu de lá, então a polícia infiltrou, né? Ele já estava com as 2 crianças.
E ele saiu de lá, ele descobriu que os dois eram irmãos. Os dois eram irmãos. Que emoção, gente. E aí ele ligou para a mulher dele de novo. E aí ele pegou e falou, né, o que aconteceu, como que foi, né, que eles quantas crianças que eles tinham conseguido salvar, e falou dessas duas crianças que ele escolheu, e ele contou essa história de olhar no olho deles e sentir uma emoção, uma conexão, uma coisa muito forte, né, com essas duas crianças. E aí a mulher dele pegou e falou assim: eu quero ser mãe deles. E aí ele falou assim: você tá maluca? Eles, na época, já tinham 6 filhos. Nós temos 6 filhos, você tá maluca? Ela falou assim: eu quero ser mãe deles. E aí eles adotaram essas duas crianças. E eu vou colocar a foto deles aqui no final do vídeo. Essa família de 8 filhos. E esse casal, um casal de heróis, que está salvando as crianças. Então, gente, assim, quantos ensinamentos tem aqui, né? Outro, será que realmente a gente está trabalhando para Deus dessa maneira? Outra, olha quanto que a mulher dele apoia ele. Por que que ela apoia ele? Por que que ela é a força, é a fortaleza, é a coragem, é o amor, é uma leoa? Por que que essa mulher que impulsiona esse homem? Porque a conexão que ela tem com Deus é, é forte, ela confia, e por isso ela apoia o trabalho dele. Você acha que o cara, às vezes, ele fica meses fora de casa, longe da família? Meses, porque precisa ir para outro país, porque precisa infiltrar lá e criar toda como que vai ser infiltrada a coisa. E ela tá lá, junto com ele, não fisicamente, mas ela tá em cada ação que ele faz. Ela apoia cada ação que ele faz. E aí, mais um aprendizado, né? Você apoia as pessoas, seu companheiro, sua companheira, no que ela ou ele está fazendo, que é para ajudar as pessoas, que é para ajudar a humanidade, que é um trabalho de Deus. Você realmente é parceiro da sua esposa, do seu esposo, da sua família, né? Você realmente está cuidando das crianças? Você está atento? Você está ajudando? Então, são muitos aprendizados espirituais, de moral, de comportamento, de conexão com Deus. E por que que isso está acontecendo agora? Porque precisa acontecer agora. Como nós estamos recebendo ainda as mensagens, não tem mais tempo, gente. É agora, agora, é agora. Não dá mais para esperar. O que que nós podemos fazer agora? Então, o que eu posso fazer, eu estou fazendo. Né? Eu estou vendo muitas pessoas falarem que eu estou sendo corajosa de trazer essas mensagens, de falar isso, porque não é todo mundo que tem essa coragem, mas, gente, olha só, para mim, quando eu penso que isso pode salvar uma criança, não tem por que eu ficar com medo e preocupada do que os outros vão pensar ou do que vai acontecer comigo, porque eu estou protegida com Deus. Deus está guiando a minha vida e eu me entreguei a minha vida a Deus, onde Ele pode fazer comigo o que Ele quiser, o que Ele quiser. Eu estou aqui fazendo o que Deus quer e eu continuarei até quando Ele quiser. Mas isso pode ser com você também. Não é privilégio de poucos. Não é, gente. Agora precisamos nos unir e todos nós nos ajudar. Ajudar as pessoas, ajudar as crianças. Né? Como tem sido falado aqui, foi falado aqui, você ligou para alguém, você ligou para um pai, para uma mãe, para falar, para ter cuidado com seu filho, né? Eu fui com alguns amigos que nem é ligado na espiritualidade assim, mas eles gostam de fazer o bem para as pessoas, né?
E aí eu vou falar de alguns comentários que eles fizeram. Uma pessoa chegou e falou assim, ele ficou muito impactado, assim, saiu do cinema chorando. E ele falou, meu Deus, a gente fica preocupado em fazer sucesso, em ter sucesso na vida, enquanto isso está acontecendo. E o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? E o outro chegou e falou assim, nossa, ainda bem que eu falei com a minha irmã tomar cuidado da minha sobrinha. Porque era um amigo meu que a irmã dele tem uma bebê e ela deixava no carrinho e ficava olhando aqui assim, ó. E as pessoas falando da bebê, não sei o que lá. E aí ele pegou e foi falar para ela. E ela começou a ter mais cuidado com a filha dela. Então, quantas crianças que somem porque os pais estão desatentos? Quantas e quantas? Quantas crianças nós podemos salvar? Apenas se comunicando com esses pais e pedindo para eles tomarem cuidado, porque existe isso no mundo, existe no mundo inteiro, inteiro, né? Para termos cuidado. Quantas e quantas mulheres também passam por isso? Então, chegou a hora de nos unirmos, chegou a hora de cuidarmos uns dos outros. Então, a história desse casal, que é um casal de heróis. São seres humanos iguais a nós. Iguais a nós. E é um casal de heróis que está salvando as crianças no mundo. Vamos nos unir, gente. Vamos salvar as crianças. Vamos salvar tudo que precisa ser salvo. Os homens que fazem isso, as mulheres que passam por isso, tudo e todos aqui neste planeta, é isso que estamos precisando. Tá? Então, uma das coisas que nós estamos fazendo aqui no canal, né, foi uma solicitação, um comentário, inclusive, né, lá no grupo do Telegram, que nós temos. Então, se você não conhece, tem aqui no link do vídeo. Nós, o Grupo As Estrelas, que é um grupo de pessoas que estão ajudando, né, o trabalho social que nós fazemos, nós, todo sábado, ao meio-dia, nós fazemos oração para todas as pessoas, para todas as crianças deste planeta e do universo, porque a gente não sabe se tem mais crianças no universo precisando, né? Então, para o universo inteiro, para todas as pessoas que estão precisando de ajuda, para todas as pessoas que estão aqui no canal. Então, se você quiser se juntar com a gente, é só você colocar o seu despertador. Todo sábado, ao meio-dia, horário de Brasília, nós fazemos uma oração, cada um na sua casa, né? Então, esteja com a gente nessa oração, porque a gente não consegue enxergar o poder da energia de uma oração, né? Mas a gente consegue sentir. Agora, imagina quantas e quantas e quantas e quantas e quantas milhares de pessoas orando no mesmo dia, no mesmo horário, uma energia de amor, como que isso pode repercutir, reverberar, não só neste planeta, mas no universo inteiro. Então, nós estamos convidando vocês para vocês orarem com a gente, para essas crianças e para todos nós, para todos nós. Então, é isso que eu queria trazer aqui, que foi o que eu pesquisei, que foi o que eu estudei, e seguimos e continuamos a nossa caminhada, a nossa jornada de reforma íntima, desenvolvimento da nossa moral e de ajudar este planeta e o universo e de criarmos amor, muito amor. É só o amor que salva, é só o amor que cura. E eu desejo que você tenha muito amor na sua vida. Obrigada por você estar aqui.